mais uma vez na Quarta Viva, esse nosso maná de meio de semana. Como é bom poder ministrar ao Senhor, prestar esse culto ao Senhor. E realmente nós estamos aqui para fazer isso, cultuar ao Deus vivo, ao Senhor Jesus, aquele que vive e reina, que pode todas as coisas. Então coloque-se aí numa condição de um adorador que vai prestar um culto ao Senhor. Vamos ser abençoados pela palavra, mas certamente nós queremos oferecer ao Senhor a nossa vida, o nosso tempo, tudo aquilo que nós temos pertence ao Senhor. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando essa Quarta Viva. Certamente Deus tem muito para falar ao seu coração nessa noite. E se você conhece alguém que está afastado, ou conhece alguém que está passando por lutas, que está passando por dificuldades, compartilhe esse link, convide essa pessoa para assistir conosco. Certamente Deus tem muito para falar com ela também. Deus é muito bom, Deus é muito bom. Queridos, antes de compartilhar a palavra, nós vamos dar a oportunidade para que você possa apresentar as ofertas ao Senhor, os dízimos. Se você já fez nessa semana, nós vamos orar por isso, consagrar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento consagrar as ofertas e os dízimos que foram oferecidos ao Senhor, são teus. Por isso eu peço que o Senhor realmente receba-os como sinal da gratidão, da fidelidade, da alegria do teu povo em poder ofertar na sua casa. E junto a isso, Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe os fiéis, abençoe aqueles que têm contribuído na sua casa, abençoe também aqueles que têm tido dificuldades na área financeira, Senhor. Eu oro para que a tua bênção entre nessa casa, nesse lar, e que realmente essas pessoas possam ser abençoadas pelo Senhor, e realmente possa haver uma mudança nessa situação, na sua casa, na sua família, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém? Você recebe, você sabe que você pode fazer as ofertas, os dízimos através dos aplicativos que nós apresentamos aqui, ou aos cultos de final de semana. O importante é que você permaneça fiel, o importante é que você entenda o seu papel dentro da casa de Deus, o seu compromisso, a sua aliança com o Senhor e com essa casa que realmente tem sido um lugar de bênção para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra nessa noite. O tema é a alegria vem pela manhã. A segunda parte do versículo 5 ali do Salmo 30 traz uma verdade que nós precisamos receber no nosso coração, especialmente na segunda parte. Esse texto diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. É certo que nesses últimos tempos tem muita gente vivendo uma noite mais longa do que outra. Um tempo de choro, um tempo de tristeza, um tempo de escuridão. Mas saiba de uma coisa, esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar e amanhã logo vem. E com ela a alegria que é produzida pelo Espírito de Deus. É a alegria que é produzida do nosso interior. A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Então essa alegria que não está restrita a nenhuma circunstância externa, mas uma alegria, porque o Espírito Santo habita em nós. E se Ele habita em nós, o fruto do Espírito que está em nós produz alegria, produz paz, produz gozo. Então esse tempo vai passar, esse tempo do choro vai passar. Eu não estou dizendo naquele tempo em que o Senhor limpará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, porque as coisas são passadas. Não estou falando desse tempo que está descrito ali em Apocalipse. Muito embora a gente deve ansiar por esse momento, desejar que esse momento chegue e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, desejar o tempo em que nós estaremos com o Senhor, subiremos para as bodas do Cordeiro, viveremos com Ele a eternidade, passaremos a eternidade com Ele. Não estou falando desse tempo, estou falando de nós podermos viver a alegria num tempo que se chama hoje. Isso é possível. Sabe, Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Porém, as coisas que Deus fez, as coisas que Deus faz, nem tudo que Ele fez, ou que Ele faz, nós conseguimos compreender. Sabe, há um texto em Eclesiastes,
no capítulo 3, no verso 11, que diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, a Bíblia diz que para tudo há um tempo. Para tudo há um tempo determinado, para tudo há um tempo específico para que possa acontecer, há todo propósito debaixo do céu. Inclusive tempo para chorar e tempo para sorrir. Esse texto está em Eclesiastes, no capítulo 3. E olha, querido, nós, diante dessa mensagem, diante dessa palavra, nós podemos entender que Deus criou tudo com um propósito. E para tudo que Deus criou, Deus tem um propósito. Você percebe a diferença? Saiba que Deus criou todas as coisas com o propósito de ser glorificado. Olha o que diz esses textos, Colossenses 1,16. Diz: Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então todas as coisas foram criadas para glorificar ao Senhor. Romanos 11,36 diz: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então esse é o propósito de Deus criar todas as coisas. Agora, saiba que para tudo que Deus criou, inclusive você e eu, há um propósito já pré-definido, há um propósito estabelecido. Olha o que diz Provérbios 16, 4. O Senhor fez tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Então, se até o castigo dos ímpios já está diante do propósito que Deus estabeleceu, quanto mais a nossa vida que é colocada nas mãos do Senhor. Há um propósito. Isaías 46, 10 diz: Desde o princípio anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera, eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Então, para tudo há um propósito. E saiba de uma coisa, nem todos os propósitos de Deus nós conseguimos entender. Mesmo que a gente não consiga entender o propósito de Deus, mesmo que a gente não consiga entender o que Deus está fazendo em determinado momento, o que nós temos que fazer é aceitar os propósitos de Deus e viver segundo aquilo que Ele estabelece para nós no momento em que nós estamos vivendo. Não vamos entender todos os propósitos e nem devemos tentar entender. Talvez daqui a alguns anos, eu sempre uso essa ilustração, talvez quando nós daqui a alguns anos olharmos o filme da nossa vida de trás para frente, é bem provável que a gente entenda os propósitos de Deus. Como as coisas, depois de uma situação que nos afligiu, que nos atingiu de uma forma negativa, como as coisas foram se encaixando, como as coisas foram acontecendo, e nós fomos ver que Deus estava em todo o tempo nos abençoando, Deus estava em todo o tempo nos livrando, Deus estava em todo o tempo cumprindo o seu propósito na nossa vida. Mas agora talvez a gente não entenda. E uma coisa é certa, os propósitos de Deus se cumprirão. Eles já estão estabelecidos desde o início. Eles se cumprirão e o Senhor se agrada de tudo que Ele faz. E tudo que Ele faz para se agradar daquilo que Ele faz. Tudo que o Senhor faz é para que Ele possa se agradar daquilo. Esse é o propósito de Deus. Portanto, o Senhor sabe o que faz. Deus não erra. Deus não erra. Deus sabe tudo o que Ele faz. Então, o propósito de Deus é se agradar daquilo que Ele faz. E agora, qual é o nosso propósito? O nosso propósito também é agradar a Deus. Independentemente da circunstância em que nós estamos. O nosso propósito é agradar a Deus, vivo ou morto. Isso pode lhe parecer estranho, mas não é. Olha o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Então Paulo tinha muito viva essa consciência de que o propósito da sua vida era agradar ao Senhor, vivo ou morto.
Ele declarou na carta que escreveu aos Filipenses que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Então isso estava muito evidente na mente de Paulo. E quando nós confrontamos esses textos com o texto de Salmo 116, 15, que diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, nós precisamos entender que nós temos que estar preparados para aquilo que o Senhor tem para nós. E enquanto nós vivemos, nós precisamos nos preparar e agradar ao Senhor com a nossa vida, dedicar a nossa vida ao Senhor, para que de fato Ele se agrade. Esse é o nosso propósito, agradar a Deus. O fato é que nesse percurso que nós estamos, nessa caminhada que nós estamos na vida com Deus, nós enfrentamos tribulações, nós enfrentamos situações difíceis. E com o apóstolo Paulo não foi diferente. Paulo viveu sob ameaça e muitas vezes nós, e nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós vivemos constantemente sob uma forte ameaça. Vivemos ameaçados por uma enfermidade, por qualquer outra situação. E Paulo viveu essa realidade de uma forma muito clara. Quando nós analisamos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que ele externa essa vulnerabilidade que ele tinha, das fraquezas. Ele sintetiza essas fraquezas e essas tribulações, na verdade, que ele passou, em lutas por fora e temores por dentro. Ele sintetiza as tribulações, lutas por fora e temores por dentro. Olha o que ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 5. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Sabe, tem muita gente vivendo essa realidade. Lutas externas, lutas por fora, tendo que enfrentar situações terríveis, mas também temores por dentro. Conflitos internos, conflitos que ganham o seu coração, ganham a sua alma e servem para abater, para desanimar. Tem muita gente vivendo essa realidade nesses dias. E nós temos que enfrentar essas lutas, esses temores. E algumas delas se mostram a nós, às vezes, mais forte do que as nossas próprias forças. Paulo também viveu essa realidade. Segundo aos Coríntios 1:8, ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Veja o nível de tribulação que Paulo viveu. O nível de luta, de angústia. Eu não sei você, mas quando eu olho para Paulo, eu imagino Paulo, não é? Era um soldado, eu imagino ele um homem forte, né? Um homem corajoso, intrépido. Mas como eu disse, nessa segunda carta aos Coríntios, ele mostra ali toda a sua fragilidade, toda a sua vulnerabilidade diante de uma tribulação. De achar que uma situação era muito mais forte do que ele. Superava suas forças naturais. O fato é que Paulo, ele reconheceu a sua total incapacidade diante dessa circunstância, de outras circunstâncias. Paulo entendeu que o propósito de tudo aquilo era levá-lo a uma consciência de que ele não devia confiar na sua própria força, mas confiar na força que vinha do seu Deus. Paulo entendeu que ele precisava colocar a sua confiança em Deus, não na sua própria força, na força do seu próprio braço. Ele entendeu que o propósito de Deus, naquela situação, era levar a crer no Deus Todo-Poderoso. Era a crer no Deus do impossível. Paulo entendeu que na sua fraqueza se aperfeiçoava o poder de Deus, é isso que diz a palavra. Paulo entendeu que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Paulo entendeu que a graça do Senhor lhe bastava. Mas Paulo também sabia em quem ele cria. Ele declarou isso: olha, eu sei em quem tenho crido. Ou seja, eu conheço esse Deus. Muito embora as situações que vêm sobre a minha vida pareçam ser mais fortes do que a minha força natural, e muitas delas são realmente,
mas eu sei que há um Deus maior do que qualquer ameaça. Eu conheço um Deus que é poderoso para desfazer qualquer ameaça. Eu conheço um Deus capaz de destruir qualquer situação que venha para me afligir. Eu conheço. Eu sei em quem tenho crido. Sabe, queridos, e será que nós temos essa convicção que Paulo teve? De dizer, diante de uma circunstância, eu sei em quem tenho crido. Diante de uma luta, diante de uma dificuldade, diante de um temor, dizer, eu sei, eu conheço esse Deus Todo-Poderoso. Precisamos ter essa convicção. Paulo teve essa convicção. Mesmo passando por lutas, por temores, situações difíceis. Mas ele entendeu o propósito de Deus, que era atraí-lo para a presença do Senhor. Amados, a Bíblia diz que nós somos fortes na força do nosso Deus. A Bíblia diz para nós não confiarmos na força do nosso arco, mas no poder que vem de Deus. E mesmo que tivermos que enfrentar lutas externas, ameaças que vêm sobre nós, ou temores que fluem de dentro de nós, nós precisamos ter essa consciência, essa convicção de que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa é a consciência que nós temos que ter. E mesmo vivendo sob forte ameaça, nós jamais podemos esquecer desse Deus forte e poderoso, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo passou por situações terríveis, mas ele entendeu que não era na sua força, era na força de Deus. Isso está claro para você? Isso está claro para você? Sabe, talvez nesses dias há lutas batendo à sua porta. Talvez nesses dias há temores fluindo do seu coração, fluindo do seu interior. Não confie em você mesmo. Não confie na economia, não confie nas circunstâncias externas. Coloque a sua confiança unicamente no Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Como eu disse, nós vivemos esses dias debaixo de uma ameaça, debaixo de forte ameaça. Situações querendo nos afligir. E a Bíblia conta a história de um homem de Deus, Ezequias. Um rei de Judá que foi muito importante na sua época. Ele revolucionou ali tudo aquilo, o que envolvia o povo de Deus, o culto, enfim, ele fez grandes coisas na sua época. Mas em determinado momento, ele se viu ameaçado pelos seus inimigos. O rei da Síria vinha para ameaçá-lo. Eu não vou ler todo o texto, porque eu quero destacar uma atitude, na verdade, uma atitude prática de Ezequias e uma postura que ele adotou para que nós possamos entender qual tem que ser o nosso posicionamento nesse tempo em que nós estamos vivendo. Esse texto está em 2 Crônicas, ali a partir do capítulo 31, se você quiser ler, é muito edificante, apenas para que você possa entender. O rei da Síria havia ameaçado o povo de Deus e ia atacá-lo. E aí Ezequias, juntamente com o povo, ele fez algumas coisas, ele cercou a cidade, ele fez algumas coisas práticas para se proteger daquele ataque. O fato é que não foi necessário, não foi utilizado nenhuma das coisas que Ezequias e o povo fizeram, porque Deus, de uma forma tremenda, enviou um anjo, e aquele anjo destruiu o exército numeroso do inimigo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, o Senhor é que luta por nós. O Senhor é que vence as batalhas por nós. Mas o que eu quero destacar, como eu disse, é uma atitude que Ezequias fez. Esse texto está em 2 Crônicas 32, de 3 a 4. Então o contexto é esse, eles estavam se precavendo, tentando se proteger de um ataque, de uma ameaça dos seus inimigos. Olha o que ele fez. Consultou os seus oficiais, os comandantes do exército, sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Então, amados, no caminho que dava para Jerusalém, haviam fontes de água, poços de água, construídos pelo próprio povo de Deus.
para ajudar aquelas pessoas que estavam indo para Jerusalém, para a hora que estivessem cansados, com sede, se apropriar daquela água. Mas aí Ezequias teve essa sacada, falou, se eu deixar essas fontes, se eu deixar esses poços de água, os inimigos, quando estiverem se aproximando de Jerusalém, eles podem chegar aqui cansados, não é? Mas eles vão ser reanimados porque eles vão beber da nossa água. Então o que eles fizeram? Eles taparam essas fontes, eles fecharam esses poços, para que os inimigos não tirassem proveito daquilo que eles mesmos tinham construído. E esse é o primeiro aspecto que a gente tem que entender. Nós precisamos tapar as fontes que nós abrimos e que podem ser usadas contra nós. Essas fontes, esses poços, não foram criadas, não foram fabricadas pelos inimigos, nem por Deus, foi pelo povo de Deus. E, amados, trazendo isso para a nossa realidade, às vezes nós mantemos aberto fontes, poços, situações, que se não forem tapadas, se não forem eliminadas, se não forem fechadas, os nossos inimigos usarão contra nós. E quando eu falo de inimigo, eu não quero que você simplesmente pense em Satanás, que é um inimigo declarado do povo de Deus, mas nós entendemos que nossos inimigos são Satanás, o mundo, né, todo o sistema que rege esse mundo, a carne, aquilo que milita contra o nosso espírito, que muitas vezes tende, né, para o pecado, nos levando a pecar. Então, esses são os nossos inimigos. E se nós mantivermos abertos algumas fontes que nós abrimos, esse é o detalhe, nós abrimos, nós poderemos ser destruídos por elas. Então Ezequias fechou as fontes e nós precisamos fechar também. Havia muitas fontes que eu gostaria de falar aqui que talvez nós precisemos fechar. Mas eu quero falar de uma, que talvez atinja algumas pessoas. Eu não sei nem se essas pessoas estão assistindo, talvez elas tivessem que estar assistindo. Mas talvez sim. Uma fonte que talvez nós abrimos, talvez você abriu, e que se não for fechada, pode ser usada contra você, e você será destruído. Eu estou falando da fonte do distanciamento. A fonte do distanciamento do povo de Deus. O distanciamento das coisas de Deus. O distanciamento do próprio Deus. Sabe, nós estamos vivendo um tempo estranho. Nós não podemos constantemente estar reunidos. Agora mesmo estamos falando pela internet, né, por uma câmera. Não sei quem está aí do outro lado. Mas nós não temos esse contato visual constantemente. E pode acontecer de algumas pessoas se distanciar, se afastar da igreja, se afastar da presença de Deus. E se essa fonte não for fechada, ela pode ser usada contra você. Eu já vi esse filme várias vezes. Vão se distanciando das coisas de Deus, vão se distanciando da igreja, vão se distanciando das pessoas, vão se distanciando do ambiente. Logo, logo estão distantes de Deus também. E há um perigo. E há um perigo de não estar no meio do arraial. Há um perigo de não estar no meio do povo de Deus. Aquele povo que saiu do Egito, eles tiveram uma experiência amarga, que serve de exemplo para nós. O perigo de estar na retaguarda, o perigo de estar afastado, o perigo de estar à margem, o perigo de não estar no meio do povo de Deus. Olha só o que diz Deuteronômio 25, 17, 18. Lembrem-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados, exaustos, eles se encontravam com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Então o povo saiu do Egito e eles caminharam pelo deserto. E ali os amalequitas, que eram os inimigos declarados do povo de Deus, eles tinham uma estratégia. Eles atacavam aqueles que estavam na retaguarda, aqueles que não conseguiam acompanhar, ou talvez por estar cansados, ou talvez por estar desanimados, ou talvez por estar incrédulos, não sabemos. Pode ser que tinha algum motivo, mas nenhum motivo justifica nós estarmos longe do povo de Deus. Sabe, a Bíblia diz que na unidade o Senhor ordena as bênçãos.
Na unidade há proteção. Na unidade há conforto. Na unidade há proteção. Sabe, quando nós nos mantemos unidos, juntos, no meio do arraial, nós somos protegidos. Nós somos guardados. Esse é o primeiro aspecto da importância de estar no meio. Então vem para o meio. Se você está fora, se você está afastado, vem para o meio do povo de Deus. Porque longe desse ambiente, também nós assumimos uma posição muito vulnerável. Muito vulnerável. Não é à toa que a Bíblia compara Satanás como um leão. Um leão que fica ao derredor, procurando pessoas para destruir. E de fato, eu quando assisto esses programas de televisão, eu gosto muito desses programas da vida animal, uma das estratégias, as estratégias do leão é isolar uma presa, aquela que está afastada, às vezes aquele que está longe do rebanho, é essa que ele vai atacar. E Satanás usa a mesma estratégia. Os amalequitas, os inimigos do povo de Deus naquela época, usou a mesma estratégia e destruiu muita gente. Então há um perigo. Estamos muito vulneráveis se nós não estivermos no meio do povo de Deus. Sabe, queridos, é estimulante ver nesses tempos como a igreja tem demonstrado o amor fraternal. Sabe, as pessoas se ajudando, as pessoas orando um pelos outros, trazendo donativos quando nós pedimos, enfim, essa é uma igreja generosa, é uma igreja que entende, você não pode ficar fora disso. Você precisa vir para o meio. Olha o que diz Salmo 118, 7, primeira parte, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Olha que interessante esse texto. Então o Senhor está comigo entre aqueles que comigo estão, aqueles que me ajudam. E o Senhor age na nossa vida através dessas pessoas também. O Senhor age nas nossas vidas através do Espírito Santo. Ele nos assiste nas nossas fraquezas, mas Ele age nas nossas vidas através das pessoas. Vem para o meio. Esse é o primeiro aspecto que nós precisamos entender. O segundo é que nós precisamos fortalecer o nosso coração. Sabe, Ezequias ele fez algumas coisas práticas ali, cercou a cidade, fortaleceu o muro, tapou as fontes de água, mas nada disso seria suficiente se o coração do povo estivesse entristecido, estivesse temeroso, enfraquecido, eles não conseguiriam resistir a qualquer ataque. Por isso a necessidade, olha o que diz Ezequias, 2 Crônicas 32:6. Eu quero que você pegue essa palavra no seu coração como uma revelação da parte de Deus para você nessa noite. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras. Preste atenção, seja animado hoje no seu coração. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Amados, nós precisamos ter esse coração fortalecido, saber que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, saber que aquele que habita em nós é maior e mais poderoso do que qualquer ameaça, qualquer situação ameaçadora, qualquer temor. Ele é maior. Ele é mais forte de qualquer poder humano. Esse é o Deus que livrou Ezequias e o povo dos inimigos. E esse é o mesmo Deus que vai nos livrar das nossas aflições, vai nos livrar dos nossos temores, vai nos livrar nas nossas lutas. É esse Deus. Agora nós precisamos estar com o nosso coração fortalecido. Se nós estivermos com o nosso coração fortalecido, pode vir situações externas que não vai nos atingir, porque nós temos a convicção dessa presença de Deus. A Bíblia diz, Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe, às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas que vêm de fora, de uma forma externa, e não olhamos para dentro de nós.
Há muita gente vivendo uma situação terrível, entrando em depressão, ansiedade, tristeza, porque não cuida do seu coração. Coloca o seu foco naquilo que está ao seu derredor, aquilo que está visível aos seus olhos. E muitas vezes aquilo que está velado, aquilo que está dentro de nós, nós não observamos. E muitas situações, muitos desses temores, também têm o poder de nos abater, de nos fazer desanimar, e muitas vezes até de nos destruir. Precisamos olhar para dentro de nós, precisamos nos preocupar com aquilo que vem de fora, mas nós precisamos olhar para dentro de nós, fortalecer o coração. Salmo 73, no verso 26, diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Olha o que diz o salmista. O meu corpo e meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Daí a importância de nós nos mantermos firmes no nosso coração, nas convicções que nós temos, na crença que nós temos. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que de fato tem muito para fazer por nós e para nós. Que você possa ter o seu coração fortalecido nessa noite. Que os temores, que os medos, que as ansiedades, que enfim, tudo aquilo que tem marcado o seu coração, tem afligido a sua alma, caia por terra agora em nome de Jesus. Seja liberto de tudo isso agora, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Essa é a minha oração. Eu quero encerrar lendo esse texto de Romanos 12, 2, apenas um versículo. E nós vamos orar, eu quero ter um tempo aqui de oração com você. Romanos 12, 2, diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Entendeu a mensagem? Alegrai-vos na esperança. Amados, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Precisamos nos alegrar na esperança desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus que olha por nós, esse Deus que zela por nós. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E como filho nós podemos desfrutar desse conforto, dessa segurança, desse cuidado que o Pai tem sobre o filho. Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação. Meu amado, se você tem vivido situações difíceis nesses dias, espere em Deus. Espere em Deus. Sabe, busque o Espírito Santo. Como eu disse, há um fruto, há o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, que fala que está dentro de nós. A paciência é parte desse fruto. Seja paciente, isso vai passar. Isso vai passar. E perseverai na oração. Sabe, queridos, é a oração que é a nossa arma de conquista, a nossa arma de ataque. Ore. Nós precisamos orar, resgatar a nossa fome pela palavra de Deus, pela oração, nosso tempo de oração. Perseverai na oração. Então, se você ainda não está vendo uma solução para a situação que você está passando, continue orando. Não desanime, continue orando, porque o Deus Todo-Poderoso está ouvindo, seus ouvidos não estão tapados. O Senhor quer lhe abençoar. O Senhor quer te livrar de todo o mal. Há um propósito de Deus sobre a sua vida. Há um propósito de Deus estabelecido para a sua vida. E há um propósito em nós, que é agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor com a nossa vida, com a nossa disposição. Nós vamos ser ministrados por uma canção, e ao final eu vou voltar para nós orarmos, para que realmente o Senhor continue enchendo o nosso coração dessa fé, dessa presença doce e santa do Espírito Santo. Tu és
escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, andando entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, andando entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Tu és o caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és o caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és o caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és o caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Tu és o caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és o caminho, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, luz na escuridão, esse é o nosso Deus. É um Deus que se importa contigo. É um Deus que não está alheio às tuas situações pelas quais você tem passado. Não está alheio. Deus é forte e poderoso. Nós vamos orar, mas antes de orar, eu quero dar a oportunidade para você que talvez está nos assistindo, mas nunca assumiu um compromisso sério com Jesus, nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca fez uma oração de entrega a Jesus. Eu quero dar essa oportunidade para que você faça isso, para que você diga ao Senhor: Senhor, eu preciso de Ti, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, me dê a vida eterna, habita em mim, Senhor. Diz isso para Jesus, diz isso para o Senhor. Ele está ouvindo a sua oração. E se você fez essa oração e creu naquilo que você disse, o Espírito Santo já está entrando no seu coração e vai produzir algo novo no seu coração. Algo novo no seu coração. E se você fez isso, se você está entregando a sua vida para Jesus nessa noite, nós queremos saber, nós queremos continuar orando por você, te ajudando.
Nós vimos nessa palavra que o Senhor age nas nossas vidas através de pessoas. Nós queremos te ajudar nessa caminhada com o Senhor. Então entre em contato conosco, entre em contato conosco. Nós precisamos saber se você fez essa oração. Entre por esse contato que está aparecendo aí no seu vídeo. O Senhor tem muito para você. Amém? E eu quero orar agora, igreja. Vamos orar à luz dessa palavra. Sabe, talvez você esteja passando ainda dias de choro, mas saiba, a alegria vem pela manhã e ela está próxima. Vamos orar para que essa alegria invada o nosso coração. Uma alegria, como eu disse, que não está adstrita a nada que nos sobrevém de uma forma externa. Não depende de nenhuma circunstância externa, mas ela flui do nosso interior, do nosso coração. Então, se você quer receber essa alegria, coloque a mão sobre o seu coração, ore comigo. Pai, nessa noite nós te louvamos, te agradecemos pela palavra, pela presença do teu Santo Espírito. Agora, Senhor, eu oro para que o seu Espírito visite cada casa, cada lar, cada pessoa que está ligada aqui nessa reunião. Para que uma alegria, Senhor, agora invada o seu coração. Independentemente do que ela esteja passando, Senhor, que uma alegria que flui do seu interior possa trazer um sorriso aos seus lábios, possa realmente modificar o seu rosto, o seu semblante, Senhor, porque é uma alegria que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, produz essa alegria, produz esse gozo, produz essa paz, produz esse equilíbrio, Senhor. Pai, eu oro, repreendendo todo o temor, tudo aquilo que tem afligido a sua alma, o seu coração, caia por terra em nome de Jesus. E que a paz que somente o Senhor pode dar, invada esse coração agora, Senhor. Invada, inunda essa pessoa agora com a sua paz, com a sua alegria, com o seu poder, com a sua força. Pai, que nessa noite essas pessoas já possam ver a diferença em suas vidas, porque o poder do Senhor entrou no seu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do Senhor seja a força desse meu irmão, dessa minha irmã. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão afastados, para que o seu Espírito Santo o atraia para estar no meio do teu povo, o atraia para estar perto de ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os corações sejam fortalecidos no Senhor, que as convicções que nós temos em Ti jamais sejam abaladas, que a fé que nós temos em Ti jamais seja enfraquecida. Pai, fortalece os corações, em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque maior é o Deus que está em nós do que qualquer ameaça, do que qualquer poder humano, de que qualquer situação humana. Maior é o que está em nós, e Ele é poderoso para fazer muito, muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Creia nessa verdade, receba a bênção de Deus. Tenha uma noite maravilhosa, tenha uma semana maravilhosa. O poder do Altíssimo entre na sua casa e no seu lar e transforme a sua vida e a vida dos seus familiares, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Boa noite, Deus abençoe.